O que vai cair na segunda fase da PGE São Paulo? Olha o tamanho da tarefa que eu escolhi logo no meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Meu currículo está aumentando, hein? Eu sou o João Marcelo, eu sou procurador federal, professor e agora youtuber. E nesse primeiro vídeo nós vamos analisar a banca da PGE São Paulo. Nós vamos, na verdade, destrinchar essa banca para poder apontar para você que está se preparando para essa prova quais são os assuntos que têm a maior probabilidade de serem cobrados. E assim, eu sou novo no YouTube, mas eu sei como é que as coisas aqui funcionam. Agora eu deveria pedir para você se inscrever, deixar seu like, mas eu não vou fazer isso. Aqui nós vamos fazer as coisas um pouco diferentes. Deixa seu like, se inscreve, se você gostar do vídeo, se você ver alguma informação aqui que te acrescente. Não quero like, não quero inscrição por pena não, viu? Dá pra gente prever o que vai cair na prova de segunda fase? É claro que não. Se eu tivesse essa receita, eu não estava aqui fazendo vídeo no YouTube. Eu vendi essa informação a preço de ouro. Mas a gente pode analisar os seus examinadores, fazer um estudo assim bem estratégico para identificar quais são as possíveis tendências de cobranças e assim poder indicar os assuntos que são mais prováveis de serem cobrados. E antes da gente entrar em banca por banca e traçar esse perfil, eu preciso te explicar como é que funcionam os concursos e principalmente as provas de segunda fase para você entender, para ver se você concorda comigo, se vale a pena mesmo traçar esse perfil e por que ele é importante. Quando a gente pensa em um concurso público, a gente pode imaginar dois modelos diferentes de prova, porque são muitas coisas que devem ser feitas para a prova acontecer. De um lado, a gente tem um modelo mais tradicional, digamos assim, em que o órgão contrata uma banca organizadora e elaboradora do concurso. A banca contratada vai fazer toda a parte burocrática, que é escolher o local de prova, contratar fiscal, arrumar alimentação para o fiscal, treinar fiscal de prova, adquirir aquele aparelhinho que passa em você quando você está lá no banheiro para ver se você não está com nenhuma escuta. Tudo isso é parte administrativa. Já a parte de elaboração das questões é a parte técnica, digamos assim. É tipo, questão 1, sob o controle de constitucionalidade, responda. Essas duas atividades podem ser delegadas para uma banca contratada ou não. E, com base nisso, a gente tem dois modelos mais comuns de realização de concurso. De um lado, tem aqueles órgãos que optam por contratar uma banca organizadora e elaboradora. A banca contratada faz a parte burocrática, a parte administrativa, mas também elabora as questões. É o caso da PGE Rio Grande do Norte, que também está acontecendo nesse momento. A banca contratada é a CESP ou Sebrasp, se você quiser falar o nome mais atual dessa banca. De outro lado, tem aqueles concursos de banca própria, em que o órgão contrata uma banca organizadora, que vai fazer toda a parte administrativa, mas o próprio órgão faz uma banca, monta uma banca para elaborar as questões. E esse é o caso da PGE São Paulo. E nesses casos, nesses concursos de banca própria, conhecer o perfil da banca examinadora é tão importante porque é comum que os integrantes dessa banca joguem na segurança. Eles vão elaborar questões, muito provavelmente, com base naquilo que eles estudam e com base naquilo que eles trabalham. Então nós vamos analisar as bancas, os integrantes de cada banca da prova da PGE São Paulo, para a gente não deixar passar nenhum assunto que o seu examinador gosta ou trabalha com e você ser pego de surpresa na sua prova de segunda fase. E só para deixar as informações bem tranquilas, também existe, bem completas, também existe um terceiro modo de organizar o concurso, que é o que a gente chama de banca mista e que é bem mais incomum. Nesse caso, há uma mistura entre os dois modelos anteriores. Digamos que a banca contratada organiza a fase objetiva e a fase discursiva, só que a banca própria organiza e elabora só uma parte, uma
uma etapa específica do concurso, como a prova oral. Eu posso te citar como exemplo a PGE Mato Grosso do Sul de 2021, em que a banca contratada elaborou e organizou a primeira e a segunda fase e a banca própria da Procuradoria organizou, ou melhor dizendo, elaborou as questões da prova oral. Então, agora que todo mundo já entende como uma banca influencia nas questões cobradas, especialmente nas provas de segunda fase e prova oral, a gente já pode começar a destrinchar a atuação dos seus examinadores da PGE São Paulo. Só um aviso, de novo, isso não é garantia de que esses assuntos serão cobrados. Isso só indica uma maior probabilidade de cobrança desses assuntos. A PGE São Paulo vai te cobrar o conhecimento de 11 disciplinas na sua prova de segunda fase. Para cada disciplina tem um examinador específico e nós vamos começar a analisar o perfil de cada um nesse momento, começando, é claro, pelo direito constitucional. Quem é a parte dessa banca, quem faz parte dessa banca é a Patrícia Wilson Pizarro Werner. Tomara que eu não tenha errado o nome dela. E ela integrou a banca também do último concurso, de 2018. Ela é examinadora que tem ampla formação acadêmica, ela é procuradora de São Paulo, lotada numa unidade que é próxima, que é junto ao TCE. Ela já atua numa unidade especializada da Procuradoria de São Paulo, junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E o mais interessante sobre ela é que a formação dela de doutorado, título de doutora, ela conseguiu com uma tese que se chama Concretização dos Direitos Fundamentais, uma análise do direito à saúde no Brasil. E esse tema, direitos fundamentais e políticas públicas, tem aqui, ó, a tese dela fala de direito à saúde, que está extremamente relacionado com políticas públicas, são os temas de preferência da examinadora. Não é muito comum que a prova de primeira fase já reflita essas preferências do examinador. Às vezes eles optam por cobrar temas diversos, até pelo número de questões que eles podem elaborar. Só que a prova de constitucional, ela já veio à cara da examinadora. A maioria das questões cobradas foram de conhecimento de direitos fundamentais e políticas públicas. Até uma questão ali que não era exatamente sobre políticas públicas, que cobrou o conhecimento da ADPF 347, ela toca no tema de políticas públicas. Das 10 questões de direito constitucional na primeira fase, 3 trataram sobre direitos fundamentais e 2 trataram sobre questões relacionadas a políticas públicas. E quando a gente olha, lembra que eu falei com vocês que a Patrícia ela integrou a banca em 2018? Quando a gente olha as questões da prova de segunda fase de 2018, ela cobrou exatamente o quê? Uma situação sobre direitos fundamentais. Teve uma pergunta expressa na questão de direito constitucional que te cobrava diferenciação entre dimensão objetiva e subjetiva dos direitos fundamentais sociais. Ela também cobrou uma outra questão, hermenêutica constitucional, e nessa mesma questão sobre os direitos fundamentais você tinha que analisar também o vício de iniciativa legislativa. Quando a gente olha as publicações, a participação dos eventos em organização de trabalho da examinadora, ambas, tantas as publicações, tantos os eventos acadêmicos que ela participa, quase 50%, beirando ali os 60%, se concentram na temática dos direitos fundamentais e políticas públicas. Então aqui não tem como fugir. Você que vai estudar para a segunda fase, é claro, você vai estudar os temas comuns de serem cobrados numa segunda fase de procuradoria. Por exemplo, controle de constitucionalidade. Não vá para a prova sem saber esses temas clássicos. Mas você tem que dar uma atenção especial a direitos fundamentais e políticas públicas, porque a examinadora reiteradamente vem tratando do tema e cobrando o tema nas provas de que ela faz parte. E olha, eu sei que vocês ficam muito preocupados com o que seriam os temas clássicos, só que isso na verdade é mais uma insegurança do que uma ausência de conhecimento. Temas clássicos de direito constitucional para a procuradoria são aqueles temas que estão sempre sendo cobrados em suas provas. Controle de constitucionalidade,
normas constitucionais, organização do Estado, todos esses temas, e aqui eu só citei 3, que são recorrentemente cobrados em provas de primeira e de segunda fase. Porque não é à toa que a gente fala para vocês que direito constitucional é uma disciplina muito importante para a prova de procuradoria, porque ela costuma ser muito cobrada, tem temas que sempre aparecem nas provas e esse feeling, não existe uma lista pré-determinada que alguém fez e a gente tem que seguir. É um feeling que a gente tem mesmo, é uma identificação que a gente faz com base nos assuntos cobrados anteriormente, beleza? Então agora a gente passa para a banca de Direito Administrativo e o examinador que não integrou a banca do último concurso é o Carlos José Teixeira de Toledo. Também é procurador do Estado de São Paulo e ele tem graduação, mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo. Só que o mais importante aqui destacar para vocês é que ele participa de diversos cursos sobre a nova Lei de Licitações e Contratos. Guardem essa informação, o examinador de Direito Administrativo participa de diversos cursos sobre a nova Lei de Licitações e Contratos. Se você se lembra da sua primeira fase, você já se lembra que 2 questões trataram especificamente desse tema, licitações e contratos, sem contar aquelas outras questões que em alguma alternativa ou outra tinham relação com o tema. Então a gente já tem aqui o primeiro ponto de preferência clássica do examinador. E outro ponto que me chamou bastante atenção na prova de primeira fase foram 2 questões sobre patrimônio público. O examinador cobrou o conhecimento da ação discriminatória e a desapropriação. Desapropriação é tema clássico de procuradoria, só que dentro do direito administrativo. No resto, a prova foi bem tranquila, não no sentido de fácil, mas dentro do esperado dos temas que são cobrados em provas de procuradoria. E ele é um examinador que é muito importante a gente analisar outras bancas que ele participou. Ele não esteve na banca da última prova em 2018, mas ele participou. Ele era membro da banca dos seguintes concursos: procurador da Câmara Municipal de São Paulo, da Assembleia Legislativa da Paraíba, procurador do Estado de Rondônia, esse em 2011, não é o último concurso da Procuradoria do Estado de Rondônia, procurador do Estado do Mato Grosso, também em 2011, e procurador do Estado do Amazonas, esse concurso em 2010. E todos esses concursos que eu listei são da Fundação Carlos Chagas. E quando a gente pega esses concursos passados, que ele fez parte, a gente nota uma clara preferência pelo tema licitações e contratos, buscando em todos esses concursos que eu falei para vocês, foram 3 questões sobre licitações e contratos, 3 questões sobre bens públicos. Lembra que eu falei com vocês que já na primeira fase ele cobrou 2 questões sobre licitações e contratos e 2 questões sobre patrimônio público? Então dá para a gente traçar aqui, com base na cobrança da primeira fase da PGE São Paulo e na cobrança em outros concursos que o examinador fez parte, que ele tem clara preferência por licitações e contratos e patrimônio público. É lógico que a gente identifica também outros temas, ele não trata só disso. Tem questão sobre responsabilidade civil no concurso da PGE Mato Grosso, tem questão sobre agentes públicos na PGE do Amazonas, mas o grosso, a cobrança está concentrada nesses 2 temas que eu falei para vocês, licitações, contratos e patrimônio público. E novamente, o mesmo alerta que eu fiz em direito constitucional eu faço aqui. Você não vai para uma prova de procuradoria sem estudar os temas clássicos de direito administrativo. Vou dar alguns exemplos. Responsabilidade civil do Estado, isso é extremamente importante. Você não vai para uma prova sem estudar bens públicos, isso é extremamente importante. Você não vai para uma prova sem estudar agentes públicos, apesar da banca da PGE São Paulo ter uma disciplina específica sobre direito de pessoal, isso pode te ajudar também a responder as questões daquela matéria. Só que o examinador tem clara preferência por 2 temas, licitações e contratos e patrimônio público. Então ajuste, dê uma atenção especial a esses 2 temas na hora de estudar para a segunda fase da PGE São Paulo. E agora a gente chega numa matéria que eu sei que vocês não gostam e vocês não têm costume de estudar. E por vocês eu me incluo, porque também quando eu fazia concurso eu não tinha muita facilidade. A gente chega na banca de direito pessoal e previdenciário.
A examinadora é a Juliana de Oliveira Duarte e ela é integrante, ela integrou a banca também na última prova que aconteceu em 2018. Eu fiquei muito feliz pesquisando sobre a Juliana, que eu descobri que ela é formada na mesma universidade que eu. Ela é formada na Universidade de Juiz de Fora, mas ela formou um pouco antes, em 2003. E aqui o que me chama a atenção ao traçar um perfil da examinadora é que a especialidade dela, o que ela costuma atuar e estudar, não se refletiu exatamente na prova de primeira fase. E, de novo, isso é comum. É mais comum que a atuação do examinador reflita-se de forma mais clara na segunda fase. Só que aqui não vai ser tão fácil traçar um perfil pensando no que já foi cobrado. Ela está lotada na consultoria jurídica da São Paulo Previdência, que já mostra essa tendência aí ao direito previdenciário, e ela tem um artigo que fala sobre os requisitos da aposentadoria voluntária no âmbito do regime próprio de previdência social de São Paulo, e você lembra que teve uma questão específica sobre aposentadoria voluntária na sua primeira fase. O que me chamou a atenção na prova de primeira fase é que ela me pareceu uma prova bem prática. Muitos casos concretos, situações que eu imagino o procurador que está lotado em matéria previdenciária lá em São Paulo vai pegar no dia a dia. Então a preocupação que você tem que ter aqui, que eu teria para ajustar os meus estudos, é ter um olhar nas disciplinas, tanto de direito pessoal quanto de direito previdenciário, voltado para a prática. Como eu defendo o ente público nessa situação específica? Quais são as teses mais favoráveis à Procuradoria, ao Estado de São Paulo, para eu responder a pergunta que vai estar na minha segunda fase? E aqui, com esse pensamento, a gente identifica as questões do último certame. Ela cobrou um caso aqui sobre funções de chefia, uma lei nova que estabeleceu no Estado de São Paulo novas disposições sobre o exercício de função de chefia e pediu para você examinar a juridicidade daquele artigo que foi lá no seu enunciado, na prova discursiva de 2018, e uma prova a respeito da natureza jurídica do ato de aposentadoria na outra questão ali de direito previdenciário na segunda fase da PGE São Paulo de 2018. As duas questões práticas, estou tratando da aposentadoria, que se não for o mais comum benefício previdenciário, é um dos mais comuns, talvez os por incapacidade ainda fiquem na frente, são mais comuns serem requeridos, e lei que acaba alterando ali o exercício de um cargo, de uma função de chefia, coisas do dia a dia. Eu acho que vocês não vão gostar da recomendação que eu vou dar para vocês, mas a minha recomendação de estudo para a segunda fase é fazer uma revisão ampla do direito previdenciário, porque é uma matéria que os alunos não costumam ter muita familiaridade e sempre pensando nisso. Os casos concretos mais comuns que podem aparecer na mesa do procurador e como eu faço uma defesa assertiva do ente público naquela situação concreta. A única tendência que eu identifiquei ali, a única correlação, melhor dizendo, seria uma questão sobre aposentadoria voluntária e um artigo da examinadora sobre aposentadoria voluntária. Se a gente examinar o tamanho das questões, o número de questões na prova, que eram 10, é muito pouco para a gente se limitar só a esse estudo, beleza? E aí a gente chega em direito ambiental, que é a banca da Amanda de Moraes Modotti, espero de novo não ter errado o nome, e que também não fez parte da última prova de 2018. Vocês estão vendo que alguns procuradores fizeram parte da prova de 2018, outros não fizeram parte da banca em 2018. Ela também é procuradora do Estado de São Paulo e ela é procuradora assistente de defesa do meio ambiente. O que chama muito a atenção na atuação da examinadora é tratar sobre o tema da regularização fundiária e em áreas específicas de mananciais no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. E talvez vocês não tenham feito essa relação, mas faz muito sentido. O Estado de São Paulo, não só a cidade de São Paulo, é muito grande e muito populoso. Então, temas relacionados à ocupação do solo, repercussão ambiental da ocupação do solo, muito provavelmente são comuns no dia a dia do procurador e faz sentido ela ter uma atuação, uma área de estudo relacionada à regularização fundiária. Eu sei que regularização fundiária é um tema que é estudado no direito urbanístico, que não está na sua prova.
Só que não se esqueça da relação que existe entre o direito urbanístico e o direito ambiental, inclusive com diversos julgados do STJ já reconhecendo essa relação entre a lei do parcelamento do solo urbano e o Código Florestal, por exemplo. Ela foca sobre o tema das desocupações urbanas e ela também participou do 21º Congresso de Habitação e Urbanismo do Ministério Público de São Paulo. A prova de ambiental da primeira fase teve bem cara de procuradoria. Temas comuns, PNMA, lei do SNUC, princípios ambientais, responsabilidade ambiental, que são os temas clássicos que a gente espera numa prova de ambiental de procuradoria. O que destacou aqui foi que ela focou muito na jurisprudência. Então já pode ser uma tendência para você dar uma atenção para a jurisprudência na segunda fase. E também, mesmo as questões que não cobravam especificamente disposições das leis de política de mudança climática, às vezes ela inseria ali alguma situação relacionada à mudança no clima, o que pode ser um outro indicativo, uma tendência para você incorporar nos seus estudos. Então mescla para a segunda fase. Temas clássicos, já falei aqui, mas eu vou repetir. Quais são os temas clássicos para a Procuradoria em Direito Ambiental? Responsabilidade civil, lei do SNUC, política nacional do meio ambiente ali, ver aqueles instrumentos, saber bem os detalhes, mas mescle com as áreas de preferência da examinadora. Desocupação urbana, regularização fundiária. Aqui dá uma olhadinha para esses temas com um enfoque ambiental e também dá uma olhadinha em mudanças climáticas, porque ela conseguiu colocar até o tema clima em enunciados que não eram resolvidos pelas leis de política de mudança climática. Pode ser um interessante direcionamento para os seus estudos. Bom, e se você chegou até aqui nesse vídeo, espero que isso tenha te ajudado e te dado um direcionamento para os seus estudos. Mas se você está perdido ou se você quer ter acesso a um material bem mais robusto, isso aqui é um resumo que eu trouxe para vocês. Você precisa conhecer o Treine PGE São Paulo. Lá a gente tem um arquivo de mais de 60 páginas com um detalhamento muito mais aprofundado do que eu passei para vocês. Mas é um detalhamento aprofundado e estratégico. Não é aqueles mapeamentos de banca de 300, 200 folhas que mais te confundem do que te ajudam. Mapeamento estratégico apontando exatamente os pontos do edital que merecem um pouco mais de atenção, pensando nesse perfil que a gente analisou aqui nesse vídeo. E mais, não é só isso que você vai ter lá. Você tem um cronograma que te mostra passo a passo, dia a dia, o que você tem que estudar, quais questões você tem que resolver das provas passadas para poder chegar até o dia da sua prova com tudo bem revisado. E sem contar com tudo aquilo que você já conhece do Treine, videoaulas completas, materiais completos sobre elaboração de peças e pareceres. Se você precisa de um arquivo mais robusto, de um acompanhamento mais próximo e personalizado, eu te convido a conhecer o Treine PGE São Paulo e o link para o nosso curso está aqui nos comentários do vídeo, é só você garantir a sua vaga.